Crocheteira de plantão. Sim, é o que eu quero falar pra vocês. Não entre na enrascada, cilada que eu entrei. Sim, uma encomenda pode ter um final esquisito. Sim. Mesmo assim sendo um sinal esquisito, mas uma boa coisa. Sim. O que eu quero dizer pra vocês? Toda situação na vida de vocês, aprendam a tirar o bom daquilo dali. Deixa eu ver se eu melhoro mais essa luzinha aqui. O bom daquilo dali. Por que eu tô dizendo pra vocês aprendam a tirar o bom daquilo dali? Porque guardem que nada... Deixa eu pôr meu cavalinho do lado de cá. Ah, mas não adianta, eu tampo meu iodo, eu tampo meu cavalinho, mas deixa meus bichinhos ali. Nem vai aparecendo isso ali. Sempre a gente vai fazer o seguinte... Nós vamos, a gente vai, não ficou bonito, mas tudo bem, nosso português ele vai se reconfigurando e nós vamos melhorando o nosso linguajar. O que acontece? Eu vou falar pra vocês observarem alguns passos. Tô começando a fazer calor aqui, eu vou até tirar essa blusa. A minha blusa, né? Olha ela aí, ó. Gente, eu vou mostrar essas blusas pra vocês, um monte de vídeo. Depois ela vai ser guardada, né? Quando chegar no verão. Mas por enquanto ela vai sendo bem usada. Eu quero que vocês tirem algumas coisas. Mas, gente, começa a anotar. Começa a verificar o que não deu bom numa encomenda. Para que vocês não fiquem errando de forma desnecessária. Como assim errando de forma desnecessária? Vocês não conseguem compreender. A bolsa. Vou falar dela, né? A bolsa, ela foi para a cliente um valor de quase R$500. Nossa, que encomenda linda. Sim, ela é linda. Só que acontece o seguinte, algumas coisas com que eu pequei. Vou dar um exemplo de outras coisas em comparação, juntos vocês vão entender. Eu estou fazendo aqui, ó, um cachepô, que é uma encomenda, tá? Por causa de time de futebol que nós temos no nosso país, então preto com branco e vai vir outras cores aqui. Só que no caso, eu tinha este tom. Dá pra ver que não é branco, olha lá, ó. Eu vou colocar o branco aqui junto. Tá numa sacola aqui. Mas, ó, tá vendo? Dá pra ver que não é a mesma cor. Mas é uma coisa que este mesmo material... que é chamado de fio residual, eu já trabalho com ele. Então, o que acontece? Então, eu simplesmente tive... Sentindo até calor agora. É porque eu fui na rua resolver nossas vidas, né? De donas de casa e dos milhões de papéis que nós temos. Inclusive, quero fazer um vídeo depois sobre isso. Sobre os papéis que a crocheteira enfrenta. Enfrenta? Desafia? Exerce? Sei lá que nome dá. O que eu quero falar pra vocês? O que acontece nessa situação? Dessa encomenda que eu fui fazer, estou fazendo. Ele é um fio residual. E sempre varia muito quando eu vou comprar, né? E olha isso aqui. Isso aqui é o que eu perdi. E é comum de acontecer no fio residual. Pra fazer essa peça que depois eu vou acabar criando, igual eu mostrei pra vocês, num verde uma vez aqui comigo. E o que acontece? Só que este material é um material que eu já utilizo. É uma cor que é muito difícil de eu usar o branco? Sim. Mas é uma coisa que eu já utilizo. Então, fazer uma encomenda com ele... e comprar a cor específica mesmo não tendo é uma situação. E o que aconteceu comigo com a bolsa? Não vou mostrar a marca, tá? Ó, gente, tá fechado. Olha, gente, tá fechado. Aquilo ali foram cores. Eu vou pegar aqui, ó, o que eu usei. Cores que eu comprei pra tentar ir acertando a cor. Vou mostrar um outro aqui pra vocês. Eu vou te falar onde foi, assim, um erro que berrou. Eu já usei, já fiz aquele material da bolsa, já, aqui, ó. Olha, parece que são iguais, né? Mas esses três aqui, ó, são diferentes. Pois é. Entendeu? Então, o que acontece? Eu quero falar pra vocês. Algumas situações com que eu passei com a bolsa. A bolsa foi feita, né, no famoso fio de polipropileno, né? E eu pensei, ótimo, já trabalhei com fio, sei trabalhar com fio. Só que eu vou assistir uma aula e a moça queria que eu replicasse uma bolsa, aquela bolsa, né? Que eu vou colocar o videozinho, fotos dela aqui depois. Eu acho que esse é o meu melhor lugar pra colocar. E aí o que aconteceu? Só que lá era fio de 3 milímetros que pediu, beleza? Vamos atrás do fio de 3 milímetros. E eu sempre já usei da Círculo fios de 5. Eu sei que a gama de cores dos fios de 5... é grande, tem muitas cores diferentes.
Aí qual que foi o meu primeiro gargalo? Na hora que eu fui comprar, aqui, ó. Ó, tá? Da Náutico. Só que esse é de 3 milímetros. Eu falo que eu não faço propaganda, mas eu tô fazendo resenha da bolsa, então eu tô dizendo o que eu usei, só pra que vocês saibam. Então, o que acontece? Só que na hora que eu fui comprar, a Círculo ainda me fez o favor. Círculo, não faça isso com a gente. Foi decepcionante. Pronto, falei. E vou marcar a Círculo aqui. Em lançar a linha de 3 milímetros de polipropileno, mas não com a mesma gama de cores do de 5. Aí eu fui crente fazer a bolsa que tinha 9 a 10 cores diferentes nessa bolsa. E o que acontece? Não tinha os tons, gente. No de 3 milímetros. Aí eu tive que ir atrás de outros fabricantes. Tentar achar tons para que conseguisse chegar na cor. Nessa situação, só por exemplo aqui, ó. Tem praticamente ali, acho que 40 e poucos reais que eu não utilizei 2 centímetros. E é o que eu perguntei pra vocês no Embala e Fala, até foi da bolsa que eu perguntei. Se vocês já acham justo passar pro cliente, olha aqui, ó, comprei material à toa, toma, empata e é seu. Me paga. Não é. Foi a falta de planejamento minha. Uma vez que eu estou usando de 3 milímetros ao invés de 5, que eu tenho o hábito de usar, o que eu teria que ter feito? Deixa eu olhar o catálogo de cores. Porque a gente acredita que uma marca tão grande, com mais de 40, 50, não sei quantos anos que tem a Círculo, a gente imagina que vamos ter todas as cores como tem os de 5 milímetros. Pois é, só que não. E aí nessa foi uma saga, nessa eu comprei material, depois não chegou na cor, nessa eu peguei e eu conversei com a cliente, a encomenda teve que levar mais tempo ainda, que eu falei que a encomenda só levaria depois que os novelos chegassem. Fui a uma loja física comprar e não tinha, achei que a loja não tinha todas as cores, não. É porque a Círculo não produziu ainda todas as cores. Aí eu tive que ver outros materiais, procurar. Aí aquela história, eu quero achar a qualidade ou a cor. Não existe gamas de materiais diferentes com a cor, entendeu? Então foi uma novelinha. Inclusive teve um outro grande cone assim que ainda foi com uma outra cor. Entendeu? Assim, que não tem também na Círculo. Então assim, maluco, né? No de 5 milímetros tem todos. Mas o que acontece? Como fui replicar uma peça em que ela me pediu o mesmo modelo igual, se eu replicaria para ela, então o que acontece? De uma videoaula, eu não poderia simplesmente pegar, vamos comprar o de 5 milímetros, que ele tem todas as cores. Não, a dimensão da bolsa ia ficar diferente. Ela ficaria uma bolsa que acho que eu chamo, e esse vocabulário é de mais grosseira. Igual a minha própria bolsa. Vou pegar ela ali. Não sai não. Não vou cortar, hein? Não vou cortar. Falei que não vou cortar, eu não vou cortar, hein? Aqui, ó. Tá? O que acontece? Esse fio da minha bolsa, eu acho ele, tipo assim, pro que ela queria, sei lá, mas ele é grosso. Ele fica uma bolsa mais estruturada, tá? Então, o que acontece? Gente, essa bolsa... Pensa numa bolsa, já cansei de mostrar pra vocês, né? Que eu amo. Por coincidência, eu estou de azul de novo. Será que eu gosto de azul? Aliás, eu gosto de várias cores, né? Sou bem eclética. Então, o que eu quero dizer com isso aqui pra vocês? Quando vocês forem fazer uma encomenda que é totalmente exótica, totalmente diferente do que vocês têm o hábito de fazer. Porque, por exemplo, se a gente vai fazer uma coisa de barbante é tranquilo, porque a gente tem tantas marcas, uma grande maioria com qualidade boa. Então, o que acontece? A gente não tem emoção de falar assim que eu vou comprar um material e não vai conseguir achar, tá? Mas quando vocês forem trabalhar com as linhas, às vezes de seda, lisa, aquelas outras linhas lá pra fazer aquelas coisas de cozinha, ou que às vezes vai lá e faz um trilho, o que for, fiquem atentas, até que aquelas também têm uma boa variedade de cor. Mas certas coisas, igual a bolsa, não tem. E o que acontece? Eu passei um aperto e, só para que vocês entendam, e uma coisa muito importante, fiquem atentas para não acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Eu cobrei um X valor justo da bolsa, mas em termos de recebimento dessa bolsa, eu não recebi um valor justo. Que a cliente não me pagou, eu cobrei errado? Não, tá tudo certo. Por não ser um material como esse que eu mostrei pra vocês, que eu sempre utilizo, o que acontece? E que é um material com custo-benefício muito bom, perto de uns fios desse daqui,
tá? O que acontece? Um fio desse da Náutica, eu paguei desde 35 até quase 40 reais. Esses pequenininhos aqui, eu paguei alguns, uma eu paguei acho que, uma marca acho que eu paguei 20, a outra eu paguei acho que 24. Eu tenho 4 aqui, ó. Ó. Tá? Então, o que acontece? No final das contas, isso é uma coisa que eu tenho que sempre ser entendido. É muito valor envolvido quando se tem uma encomenda exclusiva. E o valor que vem para o nosso bolso, ele não é um valor real do que é feito. Aí eu posso ouvir colega crocheteira de plantão falar assim. E vocês podem falar o que vocês quiserem, né? É a opinião de vocês e não o que realmente eu vejo. E tá tudo certo. Essa que é a máxima da vida na hora que a gente entende. Que cada um pode ter escolhas. Assim como eu vi um vídeo da Lauren falando sobre precificação e ela falou que ela continua multiplicando lá por 3, por 4, quando ela acha que é bom. Se ela acha que aquilo não é bom, depois ela vai refazer e ver uma outra forma. E tá tudo certo. Se tá funcionando pra ela e ela tá ganhando bem, se sentindo ganhando bem daquela forma, continue. Eu só falo o seguinte, insanidade mental, Einstein já dizia isso. É o seguinte, a gente continua com alguma coisa se não tiver bom. Se você está fazendo a precificação do seu trabalho, não importa, pode ser assim, ó. Isso aqui é o Nice, é o tapete Nice. Só que esse é o tapete Nice M. Que tá saindo aqui, falta pouco para eu terminar ele. Que é uma encomenda que uma colega nossa crocheteira lá do Rio de Janeiro, da capital, ela me encomendou. Então ela ficou com 2 tapetes e ela deixou a meu critério de fazer. Então, eu tô fazendo esse clássico aqui pra ela, com cores bem básicas, pra que ela consiga combinar com tudo. E eu vou terminar, mas eu vou fazer talvez uma gracinha dele diferente ali, e depois eu trago pra vocês se eu fizer, tá? Então, o que acontece? É muito importante a gente ter esse entendimento que não existe um certo ou um errado para que lado você vai. Por que eu tô dizendo que essa bolsa, ela me trouxe um extremo prazer? Foi maravilhoso essa moça lá de São Paulo confiar em mim, passar, eu fazer, eu buscar, tipo assim, aquele forro que eu fiz, eu nunca fiz um forro naquele nível de qualidade que eu fiz. Eu fiquei muito feliz porque quando a gente tá feliz em fazer algo, em sentir a grau de confiança do outro, as coisas fluem mais. E a peça fica mais bem feita, mais fácil, mais rápido, sei lá o que acontece. Tudo fica mais fácil. Então, o que eu quero dizer para que vocês consigam compreender? Entendam que quando a gente tem uma peça exclusiva, encomenda exclusiva, essa sempre vocês têm que pensar muito bem como vocês vão cobrar, porque senão ela pode simplesmente empatar materiais que não são comuns do seu dia a dia. Então agora eu vou ter que pensar o que eu vou conseguir produzir para que alguém tenha, depois ficar em pronta entrega, para depois alguém tenha interesse e que eu consiga vender essas peças e no final das contas recuperar a venda da bolsa. Tá? O dinheiro da bolsa. Porque no final das contas, quando é um material assim, ó, vou pegar aqui novamente, vocês não vão conseguir me entender. Em que eu tô comprando um cone, é um material em que ele tem um custo-benefício muito bom, tá? O que acontece? Um cone desse aqui, quando eu pago muito caro nele, eu pago 30 reais. Já paguei 25, 27, eu acho que esse acho que foi 25, se eu não me engano. Então, o que acontece? Eu consigo jogar ele no valor da peça e eu consigo trabalhar com ele. E ele não é uma coisa que me fica parada. Por exemplo, foi me pedir um cachepô preto com branco, mas o preto eu não precisei comprar, porque eu já tinha, porque é uma coisa de uma espessura que eu uso muito. Mesmo quando eu tenho esse trabalho, ó, deixa eu fazer essa parte aqui fininha, que tá aqui, tá aqui, ó. E simplesmente depois, ou seja, tem esse trabalho dentro do fio residual, mas é uma coisa normal de acontecer dentro desse fio. Então, se eu estou trabalhando e a pessoa me pede, primeiro ela me pediu 2 encomendas e a outra foi com a minha possibilidade de escolha, eu não vou simplesmente, às vezes, ir lá e comprar um cone por comprar. Não, mas se eu achar que eu quero fazer uma cor para ela bem específica, mesmo ela me deixando à vontade, tá tudo certo, porque esse fio que é o fio 6 é o que eu trabalho sempre. Se eu tiver que comprar alguma coisa com fio 8, eu já não vou fazer, não é que eu não vou fazer feliz, não é isso. Já vai se tornar uma coisa exclusiva pra mim. Eu tenho algumas poucas coisas com fio 8 e eu não vou mentir pra vocês. Eu vou trazer depois o tapete que eu tô fazendo pra cá. Eu tô passando raiva, por quê? Porque ele dói a mão pra trabalhar, ele é mais grosso, o trabalho fica a coisa mais grosseira, não sei, não fica uma coisa tão delicada, né? Eu acho que o fio 8 só compensa se for tapete de 1 metro. O
aqueles bem grandes. E assim mesmo, prepare-se para pagar a lavanderia, porque também sua máquina não vai conseguir lavar, porque vai pesar demais e vai estragar sua máquina. Esses fios, né, como eles são 85%, ou se for 100%, pior ainda, de algodão, na hora que eles estão molhados, eles pesam muito. Então, a máquina sobra. É a mesma coisa quando vocês vão lavar na roupa de cama lá, uma coxa de metalacê de algodão na sua máquina, tá? Que seja uma coxa de casal. E vocês vão lavar as coxinhas, fuleirinhas de poliéster, igual eu tenho aqui as duas coisas. Uma levinha, a outra pesada. A sua máquina vai pagar um preço, tá? Então é uma coisa que fica delicado, porque até pra você mandar lavar fora fica mais delicado. Então, até os grandões eu já fiz. Um tapete aquele, esqueci o nome. Aquele modelo daquela moça, não sei o que, Sartori, uma coisa assim. Que é lindo, aquele redondo pra bebê, né? Que ela criou várias, que foi a pessoa que criou aquele tapete lá, eu esqueci agora o nome da moça principal aqui. Aquele redondo que eu fiz um daquele uma vez, sei que eu fiz todo em fio 6. Gente, o 6 pra mim é o que há. Eu sei que tudo é escolha, tem gente que só faz o 8, que fica mais grosso, mais pesado. E eu falo pra vocês, eu já escutei algumas colegas falando que não faz com fio 6 porque ele dura menos. Não vou mentir pra vocês, o da hospedagem está rodando em mais de 30 hospedagens e lava e usa, tá? Eu alterno 2, já tô na hora até de trocar já. E aí o que acontece? Sem desbotar e não tem uma bolinha, não tem nada de diferente e sem desmanchar e sem falar que puiu que ficou fraco, tá? Então o que eu quero falar pra vocês? Cuidado, quando a encomenda que eu chamo de encomenda exclusiva, tá? É diferente de uma encomenda, simplesmente. Isso aqui é uma encomenda de coisas que eu já tenho o hábito de fazer com material que eu já uso. É uma situação. Agora, se eu tenho uma encomenda exclusiva, eu tenho novelos e produtos que eu não vou usar normalmente. Então, para eu conseguir achar brecha para vendê-los, é totalmente diferente, tá? Então, no final das contas, de fios que eu comprei, foi mais de 300 reais, tá? Foi beirando 300 reais que eu comprei de fio. Presta atenção. Isso fora alguns adorninhos que eu comprei. Mas alguns adorninhos que eu comprei, igual, por exemplo, feito à mão, para colocar na bolsa, né? Etiquetinha, isso é bem específica de metal. Eu tive que comprar um conjunto com algumas outras, mas as outras depois eu uso em outras bolsas. É igual o caso desse fio, eu uso em outros locais, tá? Agora, se fosse um outro fio exclusivo, eu já aprendi que quando a coisa é exclusiva do exclusivo, eu tenho que fazer valores realmente mais diferenciados. Por quê? Porque a gente empata material, tá? E a gente não sabe quando aquele material vai ser vendido. Aí agora tem aquela história assim, então e aquele papo de pegar e a cliente dar o material não é interessante? Sim, pode ser interessante. Aí o que acontece? Eu simplesmente ia virar pra ela e falar assim, você compra esse, compra esse, compra esse, compra esse, e a bolsa continua sendo quase 500 reais da mesma forma. Só que eu não empatei ele na minha prateleira, eu simplesmente consegui multiplicar ele pra minha vida, tá? Então, essa história de quando a gente fala assim, esse material aqui já foi pago. Não, esse material não foi pago. Quando a gente vai lá e faz uma encomenda com uma coisa exclusiva e ele ficou na prateleira, esse material ficou empatado. Empatado. Por quê? Porque normalmente, às vezes, não são cores comuns. Imagina se eu tenho, por exemplo, igual tem, por exemplo, um verde bandeira. Eu ainda estou pensando na minha cabeça, o que eu posso fazer com verde bandeira, né? Que é o fio assim, para que fique bonito e que eu consiga até eu usar e ter uma encomenda ou vendê-lo. Que modelo que eu consiga usar nisso? Aí eu fico pensando, será que eu fizer uma mochila com ele com preto vai ficar bom? Aí eu fico pensando em que eu posso fazer para ter uma nova produção. Vai ter que ter a minha mão de novo trabalhando em cima do mesmo dinheiro para que ele possa voltar para as minhas mãos, tá? Então, falo para você o seguinte, eu fiquei feliz demais e ainda estou muito feliz por ter feito aquela bolsa. Foi uma bolsa de uma complexidade de ponto, assim, muito simples, né? Porque é só ponto baixo, mas de complexidade para mim de fazer, da logística, de procurar os fios, foi alta, tá? Só um detalhe aqui pra vocês, um insight que aconteceu comigo, né? O forro da bolsa, eu fiz ele todo bonitinho na máquina, só que, não vou mentir pra vocês, eu não achei o pedal da minha máquina.
Por quê? Porque eu não uso muito poucas vezes. Essa bolsa mesmo aqui, eu ia fazer forro nela, não fiz. E vou falar, foi a melhor coisa que eu fiz do mundo. Por que a melhor coisa do mundo? Porque o forro de tecido não faz você conseguir fazer isso aqui, ó. De colocar muitas coisas, porque ele vai te demandar o espaço ficar fixo. E quando a gente faz alguma coisa em que a gente não coloca o forro, a gente consegue, vamos dizer assim, esticar um tiquinho. E aí o que acontece? Eu acabo conseguindo enfiar muito mais coisa aqui na bolsa do que se simplesmente tivesse o forro. É claro que também a gente pode fazer ela com um forro maior para que essa mesma situação aconteça. Eu fiz ela sem forro, tá legal. A única coisa que eu sinto falta nessa bolsa, realmente, depois eu vou acabar fazendo, é um fecho. Porque como ela é mais baixinha, às vezes não tomar cuidado das coisas, igual uma moça eu consigo, fala que às vezes pode cair. Realmente, quando você faz, é interessante mesmo o fecho, sim. Mesmo que dependendo da situação, você deixa ele aberto ou não, né? Dependendo do que você carregar. Então, o que eu quero passar para vocês de insight? Sim, encomendas valem a pena? Sim. Sempre valem a pena? Sempre valem a pena. Agora, nós temos que coordenar da forma que ela tem que ser. Outra coisa, eu tenho que dizer sim para todas as encomendas que eu fizer? Não. Não tenho que dizer sim para todas as encomendas que eu fizer. Inclusive, tem um ponto de bolsa que eu acho ele bonito. E eu quero fazer uma para mim ainda, mas eu já olhei há 5 vezes vídeo e não entrou na minha cabeça o danado do ponto. Eu falei assim, meu Deus do céu, quero aprender esse ponto. E se alguém me pedir uma bolsa com esse fio hoje, eu vou fazer? Não. Por quê? Porque simplesmente eu vou estar colocando uma coisa para mim que hoje eu sinto que eu tenho muita dificuldade para fazer, tá? E outra coisa muito importante, cuidado com os valores que se cobram para fazer as encomendas exclusivas. Eu acompanho uma moça e eu gosto demais do trabalho dela. E eu vi que ela fez a mesma coisa tipo que eu. Só que ela entrou numa enrascada um pouquinho diferente. A minha enrascada não foi em si pelo tempo de produção. Eu levei mais ou menos o tempo que eu achei que ia levar. Eu fiz a bolsa, o forro muito mais lento do que eu achei que ia fazer, por conta que eu não achei o motorzinho da minha máquina, então eu fiz na mão, né, na máquina ali. Mas tudo dentro dos prazos normais, isso aí foi tudo tranquilo. Mas eu não calculei ela pelo tanto de material que ficou parado, tá? Pelo tanto de material que eu tive que comprar exclusivo. Porque se fosse o mesmo fio náutico de 5 milímetros, eu ia falar que ia facilitar a minha vida. Por quê? Porque, por exemplo, uma das coisas que foi na bolsa é vermelho. Eu tenho vermelho. Outras coisas que foram na bolsa eu já tenho. Então, aquelas coisas exclusivas que foram poucas quantidades, eu não teria que desembolsar um novelo inteiro para adquirir, para fazer. Então, o que acontece? Não teria tanto material parado. Às vezes, eu comprei 500 metros para tirar 100. Não, eu já tinha. Ou seja, se fosse na mesma espessura. Então, nessa aqui, eu olhei e não olhei direito, não verifiquei. Então, eu teria que ter verificado isso. Então, dessa forma, o que acontece? Eu tive algum lucro? Não. Eu paguei mão de obra? Sim. Eu paguei minha mão de obra, pagou material? Sim. Cobriu todo o material. Então, só para que vocês entendam isso, por quê? Pegaria outra bolsa dessa para fazer? Pegaria. Só que, eu não vou mentir para vocês, é uma bolsa de muito trabalho. Apesar de ser ponto simples. Por que de muito trabalho? Primeiro porque eu inventei um bolso interno com fecho. Nem tinha isso lá, entendeu? Então já fui querendo agregar mais coisa nessa bolsa. Segundo, por exemplo, se eu fosse fazer uma bolsa dessa novamente, eu ia falar com a dona, vamos fazer com fundo. Fundo me deu muito trabalho para fazer o fundo ser rígido, porque a gente não tem uma coisa assim muito legalzinha no comércio, né? Vamos dizer assim. Me deu um trabalhão para eu fazer o fundo. Então, o que eu falo para as pessoas? Vamos fazer com aquele fundo, que a gente já tem um fundo de bolsa comprado? Sim. E fica mais bonito, né? Eu acho. Mas quando a pessoa quer uma encomenda, uma replicação de uma peça, a gente só vai replicar. Quando uma pessoa... Eu acho muito interessante a gente ter que conseguir filtrar o que o nosso cliente quer, tá? Eu digo isso em qualquer coisa, né, que a gente for fazer, não interessa qual área que a gente esteja trabalhando. Meu cliente, ele está refinado, ele já sabe o que ele quer. Ele veio já com uma definição do que ele quer. Olha, eu quero essa bolsa. Você consegue replicar? E quanto fica? Aí se você vira e fala assim, nossa, essa bolsa é legal, mas você não acha que é uma boa alça de couro? Ela não te perguntou isso. Ela já veio com uma opinião formada, entendeu? A única coisa que você pode virar e falar assim, é esta que você quer? Ok, eu vou ver e te falo. Por que eu digo isso pra vocês? Porque uma coisa, vou dar um exemplo simples, que aconteceu com meu pai. Uma vez meu pai estava em Minas, ele ia comprar um carro. Aí ele entrou na Ford. Ele queria, sei lá, uma picape, não sei qual lá. Ford, Chevrolet? Sei lá, uma dessas assim.
Aí o que acontece? Simplesmente meu pai estava indo lá olhar o carro. Aí o cara estava querendo convencer meu carro. Não, porque este modelo aqui, porque essa cabine aqui que é não sei o que, ou que é estendida, ou que é não sei o que, porque essa cor, essa não sei o que. Mas o meu pai, ele já, nesse momento de compra, ele já sabia que carro que ele ia comprar, a cor que ele queria. Ele já sabia os detalhes. Ele já sabia tudo do carro, porque ele já tinha buscado todas as informações. Ele já tinha uma opinião formada e fechada. Ele já sabia porque que ele queria o carro. Igual, por exemplo, na época, eu acho que era até um 4x4. Mas o senhor só não quer comprar uma simples? Porque aqui na cidade não precisa de 4x4, ele tem tudo asfaltado. O cara não sabia onde meu pai ia com aquele carro. Marujo! Filhinho, está latido. Então, o que acontece? Tá latindo os dois, mas eu não posso falar muita coisa com eles, não. Deixa eles lá. Vamos continuar aqui, esquece os meninos lá fora. Então, o que eu quero falar pra vocês? Se ele tá indo com uma coisa formada, se sua cliente já tá indo, eu quero o modelo do tapete Nice, com as cores mais clássicas, o tamanho P. Ótimo. Eu sei o que ela quer. Não adianta eu virar pra ela e perguntar assim pra ela. Mas então, o seu espaço que você vai usar, ele é grande? Ela já sabe o tamanho que ela quer. Se ela já sabe o tamanho que quer, tá lá no meu catálogo especificado certinho, eu vou virar pra ela e falar assim, mas você não prefere o M, não? Gente, ela já escolheu. Sacou? Se ela já falou que quer cor clássica, ou se ela virou e falou assim, não, eu quero um no cru, né? Com o modelo clássico, mas você pode escolher outra cor pra mim. Beleza, se ela fala outra cor que ela quer, outra cor clássica, aí eu vou e faço pra ela um laranja. Laranja não é cor clássica. Cor clássica são aqueles tons mais puxados para tons pastéis, né? Aquela coisa mais assim, porque senão um vermelho não é um clássico. Então, ou seja, eu tenho que saber com o que eu estou jogando para eu saber atender a minha cliente. Então, é muito importante isso. Então, tipo assim, não adianta eu virar para ela e falar assim, vamos fazer no fio 5 porque o 5 já tem algumas linhas? Oi? Não dá certo. E o que eu vi que essa colega nossa crocheteira fez? Ela pegou uma encomenda, material super bem pago. Porque o material que ela vai usar, ela pegou encomenda, acho que tipo assim, 300 e poucos reais. E o material ficou tipo em 50 reais. Show de bola, ela super calculou isso aí. Mas ela sabe que onde ela não calculou legal? A gente sempre vai acertando um com o outro. Eu vou vendo ela fazendo, vou pegando, olha, eu vou ficar atenta em combinar a questão do tempo para um tipo de peça, a questão do material. A gente vai... Por isso que eu sempre assisto o vídeo de vários de vocês que eu sigo. Eu sempre assisto alguma coisa e vejo o que eu consigo trazer daquilo ali de bom pra mim, que às vezes eu vou e anoto, faço algumas anotações pra eu não esquecer e fazer melhor da próxima vez. E aí o que acontece? Ela mesmo no vídeo falou que ela ia levar no mínimo 2 a 3 semanas pra fazer. Aí na minha cabeça veio assim, 2 a 3 semanas pra fazer uma peça em que ela vai tirar tipo uns 250 reais livre. Mais da metade do mês com esse único valor. Se ela pensa em fazer essas peças, não é o caso dela, como um hobby, e ela quer fazer um valor hiper em conta para uma pessoa, como uma forma de cobrar de forma simbólica. Agora, se ela quer ter mantença na casa dela, se ela quer poder pagar coisas, se ela quer poder fazer o dinheiro girar como uma fonte de renda, aí vai ficar delicado para essa colega nossa. Porque simplesmente... por volta de 300 e pouco que a moça vai pagar ela, né? Já pagou uma parte. E simplesmente, ela vai tirar tipo uns 250, mais ou menos, por aí livre. Mas uma peça que demora tanto tempo. Aí vou dar um exemplo só simples, que eu vejo sempre as meninas fazendo tal do tapete do vintão aí, né? Como um exemplo, né? Que tá muito no ar aí agora. As meninas fazem 2 tapetes aqueles no dia. E tiram tipo 10 reais no dia. Presta atenção. Se ela vai levar tanto esse tempo todo, ou seja, será que vale a pena? Aí eu fico pensando que nessa forma que as meninas fazem o parzinho no dia, elas tiram, como é que é? 20 reais que elas tiram. Eu estava vendo uns cálculos de uma moça que ela falou que ela tirava 25 reais por dia. Ou seja, em 10 dias ela tirou 250. Essa moça vai levar até quase 3 semanas. Tipo assim, o que eu falo pra vocês? Tá tudo certo se ela tá fazendo dessa forma, se ela calculou e esse cálculo ela não fez igual eu, que achou que tava acertando e deu umas erradas ali no cálculo, tá? Mas o primeiro acerto que a gente sempre tem que ter chama-se material. Tá pagando o material? Já estamos no primeiro acerto. O segundo acerto, tá pagando o nosso tempo de hora trabalhada? Dela ficou bem mais assim, distante, assim, em termos de semanas do que o meu, tá?
Em termos assim de, por exemplo, na real, eu levei mais tempo para fazer o forro da bolsa do que eu normalmente levaria? Sim. Mas aí é porque eu não achei o pé da minha máquina, porque eu tenho aqui na minha frente umas 15 caixas de papelão por aí, tudo empilhadas com coisas guardadas, fora algumas que tem na sala e tudo mais. Porque onde eu estou aqui eu não tenho armários, não tenho pouquíssimos armários. Então as famosas caixas de papelão pintadas se tornaram recipientes de guardar as coisas. E nesse momento está ótimo da forma que está. Até por outras questões que estão sendo escolhidas como prioridade. Então o que acontece? E tudo é artesanato, meu Deus. Essa é a parte engraçada. Então o que acontece? Eu quero colocar para vocês. Façam as melhores escolhas o mais planejadas possíveis. Cuidado com o tempo de peças que vocês nunca fizeram. Coloquem margem acima. Se vocês vão lá e fazem um tapete mais difícil que você já fez, você levou 3 dias para fazer, coloca 5. Se você cobrou nesse tapete mais difícil, aquele par, você cobrou R$130 os dois, coloca 150, 160. Por quê? Vamos errar em algum nível. Vamos. E olha que legal que eu vou nesse site. Ah, mas muitas vezes se eu fizer isso, eu posso estar cobrando errado da minha cliente e de repente ela não vai voltar porque eu cobrei muito acima. Você não vai cobrar errado dela, sabe por quê? Porque se você foi lá e fez, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fiz essa mesma bolsa que foi quase de R$500 de encomenda, só que o material todo, ao invés de ter ficado mais de R$300, ficou R$30. Vou dar uma margem assim baixíssima. E nos meus cálculos de hora, eu quero R$15 a hora trabalhada, eu quero 10%, 20%, não sei quanto de lucro, blá blá blá. Vamos supor que ela desse R$100 a menos. Eu calculei que eu ia levar 10 dias e eu levei 3 dias para fazer essa bolsa. Tô dando um exemplo assim. Os números não casam, mas só para que vocês consigam entender aí, ligar algumas luzinhas aí na cabeça de vocês para vocês pensarem aí um pouquinho comigo. É muito simples. Como a gente trabalha? Não é com 50% no início e 50% no final? Aí o que eu faço? Oi, Joaquina, tudo bem? Aqui, essa semana eu já vou colocar sua bolsa nos correios, ok? Já estou com seu endereço, tudo calculado aqui direitinho. E eu quero te pedir aqui pra gente poder combinar, igual a gente falou, no Zap, né, gente? O telefone aqui é só exemplo. Então, gente, então eu rio sozinha desses negócios que eu faço, mas eu acho que tudo que eu faço aqui é válido pra gente crescer. Quem se identifica, vambora. Quem se não identifica, tudo bem? Beijinho, vambora. Então, Joaquina, gente, eu tô rindo, é muito engraçado isso. Como se não tivesse coisa pra eu fazer, eu gravando esse vídeo pra vocês. Então, Joaquina, o que eu quero dizer pra você? Ah, então, você tinha que passar agora pra mim aquela outra parte, né? Os outros 50% ia ser do... Vocês fazem isso escrito no Zap, tá? Ia ser tipo 250, tipo é feio, né? Ia ser R$250, né? Mas eu tava fazendo os meus cálculos aqui e eu vi que eu consegui fazê-la num tempo menor de trabalho do que aquele que eu falei pra você. Olha que interessante, que ótimo, Joaquina. Então, Joaquina, você não precisa me passar aquele valor todo. Seu trabalho, a sua encomenda, ficará um valor menor. Tá bom, Joaquina? Obrigada. Gente, eu acho que é até reconfortante para uma cliente ela ver a sinceridade nossa de ir lá e ver, não, deixa, né, já que passou esse valor, ela aceitou. Não, eu vou lá e fiz. Você pode ter certeza que 15 dias depois, Joaquina já tá até fazendo outra encomenda com vocês, porque vocês agiram com seriedade e com transparência com ela. Agora, olha outra conversa. Então, Joaquina, tô fazendo sua bolsa aqui. E aí, sabe o que aconteceu, Joaquina? Pois é, eu fui pra tentar achar aquela cor que você me pediu, e aí eu simplesmente... Eu tive que comprar material e eu comprei material à toa, sabe? Por quê? Porque você foi escolher um negócio, Joaquina, que, pô, nem a Círculo, que é a maior fábrica que a gente tem aqui, não tem as cores, você acredita, Joaquina? Interessante, né? Aquele vídeo seu do lado de fora, né? De outro país, poxa, eles estão mais desenvolvidos que a gente, que pena, né? Então, agora eu tô com o material parado aqui, você me perguntou quanto é que foi o custo da bolsa, então, vamos fazer o seguinte... me passa o a mais aí, ou então te mando o material que eu comprei à toa. O que você acha? O que você prefere? Tá bom, Joaquina? Tá bom. Entendi. Você não gostou não, Joaquina? Mas por que, Joaquina? Como assim? Você tá chateada? Mas chateada por quê? Ah, porque eu tô te passando o material que eu comprei errado pra você pagar? Ué, mas a encomenda é sua, Joaquina. Ah, entendi. A responsabilidade é minha. Ah, Você tá certa, Joaquina. A responsabilidade é minha. E os valores também são meus. Você tá certa, Joaquina? Certíssima. Beijão, Joaquina.
A brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria que eu tô falando com vocês. A Joaquina tem total razão. Nós não temos que jamais passar para o nosso cliente valores extras ou compras que não foram as adequadas. Porque simplesmente nós, no caso eu, não olhei. Se a Círculo me patrocina. Se a Círculo, que 5 milímetros de polipropileno, que é a vida. Pensa numa bolsa que eu já usei por anos e continua linda e perfeita. Se a Círculo, que me patrocinou. Me patrocinou? Olha, que vai me patrocinar, tá vendo? Se a Círculo, no de 5 milímetros, que é o que tem mais saída, ela tem milhões de cores, como todos os produtos dela. Mas no de 3 milímetros, eu não sei se é porque é um fio há pouco tempo, né? Eu tô falando assim, mas agora vou tirar uma brincadeira falando sério. Eu acho que esse material, ele é novo, tem pouco tempo, 3 milímetros. Não justifica porque ela tem uma gama tão grande de cores no de 5 e no outro não. Fica meio assim, estranho, né? Mas tudo bem, faz parte do processo. É isso que eu tinha pra falar pra vocês, a diquinha. Então, se essa situação que acontecer com vocês, ó, estão fazendo um trabalho, mas é com o mesmo tipo com que eu já trabalho, né? Beleza, vou dar um exemplo simples pra vocês. A pessoa pede alguma coisa pra vocês no fio 6 de barbante, vocês já usam. Eu tomei aqui, ó. Tá em processo, ó. Beleza. Mesmo se for um neon, beleza. A gente tem novelos pequenos, de 600. Eu não preciso comprar um barbante de 2 quilos. Eu com um de 600, eu vou lá e consigo fazer. Eu não preciso empatar R$65. E se for pensar no preço daquilo lá, perto do preço disso aqui, o outro é muito melhor. Por quê? E simplesmente quase R$40 um cone de 500 metros a Círculo. E o que acontece? Quanto que custa 2 quilos quase de barbante? A gente acha de 40 e poucos, de 50. Então, é bem diferente o preço com o que a gente faz. Ah, mas a moça me pediu no fio 10. É um que eu não uso muito. Beleza, mas tem uns cones pequenos. Então, como tem uns cones pequenos, a gente vai ter a possibilidade, nós vamos poder ter a possibilidade de fazer a peça sem empatar realmente um material ali. Tá? E temos que entender que se ficou uma encomenda exclusiva, se aquele material é totalmente exótico, diferente do que você usa, ele tem que ser contado e aquilo não pode ser contado como um valor para poder colocar na peça. Tá? Como assim contado ser colocado na peça? O material é o material. O que eu tinha que colocar? R$300, só o material lá. Agora, quanto tempo que eu levei pra fazer a bolsa? Ah, foi uma semana, então 1 semana de hora trabalhada. Eu fazendo uma questão, quando eu fazia aquele cálculo pra vocês, foi tipo R$60 por dia, 6 vezes 8, e mais 40, 480, mais os 300, 700. Porque é exclusivo, algo que vai ficar lá dentro do meu armário. Entendeu? Aí nessa hipótese, se a cliente quiser pegar o material e levar, tudo bem, porque que acontece? Ela vai pagar. E vou fazer o preço da mesma forma pra poder fazer. Entendeu? Fica viável? Realmente, não cheguei a fazer esse cálculo, tá? Mas, foi isso que aconteceu com a história da bolsa. Eu adorei fazer ela. E o que eu fiz naquela alça? Quem fala de alça de bolsa, que vai ver depois eu mostrando a bolsa. O que eu fiz para que ela tenha o ponto tensionado, para que ela não ceda? Depois que eu fiz elas em ponto baixo, eu vim costurando ela como se fossem pontos baixíssimos nela. Igual a gente faz um cachepô. Ah, não dá pra pegar meu cachepô ali, não. Em que a gente faz o pontinho baixinho assim, tá? Pra quê? Pra que eu tenha pontos nesse sentido na alça e pontos assim, automaticamente eu tensiono ela por sentidos diferentes e ela tem menos chances de ceder. Agora me diz, já passou um aperto com alguma encomenda? De fazer algo que você não queria fazer? Ou de fazer algo com um preço e não deu certo? Eu, graças a Deus, todas as encomendas que eu já fiz, eu busquei algo, né, de aceitar coisas que eu conseguia fazer. Agora, acertar nos recebimentos, estamos em processo. Por quê? É só fazendo que nós conseguimos fazer melhor, tá bom? Beijinho. Se vocês tiverem dificuldade, manda aqui pra mim. Se inscreve, manda esse vídeo pra mais pessoas, pra elas poderem entender que encomenda exclusiva é diferente de uma encomenda quando é um trabalho de algo que você já trabalha, porque a encomenda exclusiva ela vai te empatar certos materiais que você não tem como público-alvo normalmente, né, de venda. Automaticamente aquilo vai poder ser vendido? Pode. Aí depois pode até ser que vire um novo nicho de alguma coisa que você trabalhe? Sim. Mas quem vai garantir? Ninguém. E aí nesse momento vira o quê? Dinheiro parado dentro do armário. Tá bom? Beijinho, crocheteira, e tchau, tchau.